Conteúdos que comprometem aí a sua autoridade médica no digital e que mesmo você fazendo esse tipo de conteúdo, dificilmente eles vão te dar um resultado concreto na estratégia de marketing médico usando o Instagram. Então, se teu foco é usar as redes sociais, né, Instagram, de repente o TikTok, o YouTube Shorts, para você conseguir ter mais pacientes particulares, aumentar sua autoridade médica, fica nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar justamente o que não funciona mais e vou trazer alguns exemplos do que funciona em 2025. Então vamos lá, você está vendo minha tela aqui, vai ser uma aula direto ao ponto, prática, rápida, como é o meu modelo de vídeo aqui dentro do YouTube. Tá? Então vamos lá, que conteúdos que podem comprometer sua autoridade? E quando eu falo comprometer, tem dois cenários aqui, né? Um cenário é você, médico, não tá fazendo nenhum tipo de conteúdo, e claro que isso é prejudicial hoje num mundo completamente digital, onde o digital é de fato protagonista. Então você, médico que não tem presença no digital, você basicamente não tem autoridade, né, dentro do digital. Isso é fato. E a tua autoridade do offline também fica muito comprometida, porque se alguém pesquisar por você aqui no Google, no YouTube, no Instagram, não vai encontrar nada. Então tua autoridade fica completamente comprometida. Mas tem um perfil de médico que fica fazendo conteúdo, mas é um conteúdo que o paciente em potencial tem tendência a não gostar e, pelo contrário, a julgar como mais um daqueles médicos que fazem isso aqui e é mais do mesmo. Então, por isso que eu cito aqui conteúdos que comprometem sua autoridade, porque de fato pode acabar até prejudicando você. Tá? Então, vamos rapidamente fazer um breve contexto aqui, né? O digital, obviamente que ele está evoluindo cada vez mais e é cada vez mais rápido. Então, quando eu comecei, por exemplo, a trabalhar com médicos aqui no digital, em 2020 eu já tinha clientes médicos dentro da minha agência de comunicação, de marketing digital. E em 2020, se você, por exemplo, fizesse alguns conteúdos mais básicos ali, tudo já funcionava. Eram poucos médicos que estavam produzindo conteúdo e o digital, ele caminhava nas mudanças dele muito mais devagar, né? Então, para ter uma grande mudança no algoritmo, para ter uma nova ferramenta disponível, demorava mais tempo para aparecer. Hoje não, hoje é muito mais rápido, né? Então, é fundamental a gente ter essa visão, porque o que eu estou falando aqui é o que vai ser de base para 2025, mas a gente tem que ter muito poder de adaptação e de percepção do que vem funcionando ou não, tá? As pessoas estão cada vez mais conectadas em redes sociais. O Brasil, ele está, se não me engano, só atrás da África do Sul, em volume de consumo de conteúdo nas redes sociais. Então, cada vez o brasileiro passa mais tempo no Instagram, no TikTok, cada vez mais tempo e mais conectado. E, obviamente, é o que eu falei, né? O que funciona hoje pode não funcionar amanhã. Então, a gente tem que ter um poder de adaptação muito grande. Veja só, aqui, vou dar um zoom aqui nessa parte da tela, traz um contexto muito interessante envolvendo o Instagram. Em 2020, o médico que fizesse lives, ele tinha resultado financeiro, inclusive, né? Porque ele tinha uma exposição muito boa, as pessoas estavam muito interessadas, né? Acho que, se não me engano, é bem a época da pandemia, né? As pessoas estavam muito interessadas, o início da pandemia, muito interessada, queriam ver o que aquela pessoa estava falando ao vivo, então tinha, por natureza, uma visibilidade muito grande, esse formato era muito bom. 2021, 2022, os conteúdos estáticos ganharam muito destaque e eu mesmo cresci muito meu perfil do Marketing Médicos, marketing.médicos lá no Instagram, usando conteúdo estático. Então, se eu fizesse um bom conteúdo de imagem única, pode ser só em texto, mas com um visual mesmo, com uma parte gráfica interessante, já funcionaria. Se eu fizesse um bom carrossel, funcionaria mais ainda. Então a audiência construída lá, usando conteúdos estáticos, funcionava muito. Tá? Era muito fácil construir essa audiência, muito fácil de gerar negócio, gerar resultado, mais pacientes particulares para o médico. Ainda a concorrência era pequena. Tá? Em 2023 chegou a vez total dos Reels, né? Então o vídeo ele ganhou um protagonismo absurdo dentro do Instagram, né? E o médico, portanto, que se adaptou a isso, fazendo, mesmo que seja um conteúdo super médico ali, né? Super técnico, mas falando em vídeo, também tinha uma visibilidade muito, muito boa, tá? E do ano passado, 2024, o que aconteceu? Reels com muita visibilidade, mas quem sabia aproveitar muito bem os carrosséis, por exemplo, usando automação, gerava muito negócio, né? Estava gerando muito negócio, ainda gera muito negócio. Então, virou uma mistura de formatos. Se eu soubesse explorar muito bem Reels,
trabalhar o carrossel em conteúdo ali para gerar já oportunidades no meu direct, se eu estivesse me relacionando bem nos stories e ao mesmo tempo, se eu estivesse nesse trabalho de multicanais, né? Eu tivesse sempre me relacionando com a audiência, eu estava ganhando destaque, tá? Eu estava indo bem, eu estava funcionando a estratégia para mim. Então virou muito uma mistura de formatos ano passado, tá? Detalhe aqui importante, e aí eu estava tentando lembrar isso. Sempre que, tanto no ano passado, 2024, quanto nos outros anos, quanto mais nativo você fosse no Instagram, ou seja, se eu trago você médico aí, traz uma foto real sua com a sua família, uma foto real sua no momento de lazer, uma foto real sua fazendo um hobby, uma foto real sua numa viagem, essas informações, né, esse tipo de conteúdo, ele sempre ajudou e sempre ajudará, tá? Então, é justamente isso que você tem que pensar. Então, a mistura de formatos em 2024 foi muito forte e 2025 é o que eu acredito ainda, né? O médico que faz um bom conteúdo de valor em formato de vídeo, um bom conteúdo de valor num carrossel, um bom conteúdo de valor com uma foto estática, ele vai ter resultado, tá? Ele vai ter resultado. Então, o que eu quero trazer de informação para você aqui? O formato, ele deixa de ser protagonista e passa a ser verdadeiramente a qualidade do conteúdo a ser trazido, tá? Então, em 2023, se você fizesse reels, né? Mesmo que não fosse bom o teu conteúdo, você ganhava visibilidade, tá? Em 2022, se fizesse conteúdo frequentemente, não precisava ser muito bom, ganhava visibilidade, tá? Então é isso que eu quero trazer de informação para você aqui, dentro desse contexto, tá? E aí a gente entra na parte mais legal. O que não funciona mais ou raramente funciona, tá? Então, o que não funciona mais ou raramente funciona pensando em conteúdo para o Instagram. Vamos ver o primeiro exemplo aqui. Deixa eu abrir o Instagram. Então, olha só, aqui eu trouxe um conteúdo que é um conteúdo da minha esposa, né? A gente tem um consultório médico particular aqui em Curitiba, né? Atendemos somente particular, não atendemos convênio, plano de saúde. E dentro da estratégia da Andressa, a gente, lá em 2022, a gente fazia esse tipo de conteúdo aqui, né? Cansaço físico e mental, conheça 4 nutrientes que podem te ajudar. E aí vinha esse formato carrossel, Você já notou que antes mesmo do final do dia chegar, você já não tem mais disposição para nenhuma atividade? E aqui vinha, olha só como é um conteúdo médico, um conteúdo que entrega valor, né? Ele entrega uma informação útil e é um conteúdo técnico. Mas esse conteúdo, ele basicamente não tem pessoalidade, né? Não tem a Andressa aqui falando, não tem uma foto da Andressa, não tem nada disso. E esse conteúdo aqui, ele funcionava bem naquela época. Mas hoje ele não funciona mais, ou ele funciona muito pouco, tá? Por quê? Porque esse conteúdo, ele remete a um conteúdo, primeiro, um conteúdo bem cara de agência, ou seja, não parece você médico fazendo, isso é um problema. Não tem o porquê você não contratar uma assessoria de marketing e vendas, né? O meu negócio principal justamente é esse. Só que tem que ter elementos aqui que façam esse conteúdo parecer sim você 100% falando, né? Você falando, você construindo, tá? Então, nesse caso aqui, em 2025, esse tipo de conteúdo, ele não vai funcionar mais, tá? Ele não vai funcionar mais, ou ele vai funcionar muito pouco. Vamos ver um outro exemplo. Aqui, um conteúdo meu, né? Esse conteúdo na época que eu fazia, 2021, principalmente, 22, ele ia muito bem. 2023, que foi a data que eu publiquei, ele já não foi bem. Então, um recado para você, médico, que não tem tempo, vontade e entusiasmo, mas quer viver de atendimento particular. E aqui eu trago um conteúdo envolvendo um pouco de motivação, com alguma informação de valor, né? Então, um conteúdo bem gráfico, bem texto também, né? Não tem a minha presença, não tem storytelling, não tem história, não tem pessoalidade. E aqui eu já estou te falando os elementos que deve ter um bom conteúdo de valor médico em 2025, tá? Então, outro exemplo do que não vai funcionar. Vamos pegar mais um aqui. Isso aqui é de um cliente nosso, inclusive, que a gente fez ano passado um teste de conteúdo. Esse conteúdo de imagem única de lista, 5 situações que podem piorar seus fogastos, funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Só que hoje não funciona mais, tá? Ele não vai mais tão bem. Ele não ajuda tanto, tá? E qual que é o risco desse tipo de conteúdo? Que se pegar esse conteúdo daqui e levar para qualquer outra clínica,
dessa especialidade médica aqui é possível levar, né? Não muda se é a Artemis ou se é qualquer outra clínica. Você entende isso? Não tem unidade, não tem pessoalidade, né? Não tem algo único de valor aqui, tudo bem? Então isso aqui já não funciona mais e você tem que evitar. Por quê? Porque senão você pode cair na vala aqui, né? No caminho de parecer tudo muito igual. Eu sou igual aos outros médicos da minha especialidade. É mais do mesmo e ninguém quer mais do mesmo, tá? Em 2025. Então, em resumo, conteúdo sem pessoalidade, sem storytelling, sem autenticidade, ter um conteúdo de informação por informação, só para ter ativo o Instagram, ele já não vai funcionar mais. Se você tivesse ele ativo por estar ativo, com conteúdo de valor informativo em 2020, 2021, 2022, ótimo. 2023 já foi para vídeo, tá? Hoje já não vai funcionar mais, né? E pode até um pouco te prejudicar no sentido de que, puxa, tá sendo mais do mesmo aqui, né? Tá sendo mais do mesmo aqui. É um médico que não entrega nada, que eu não me conecto, tá? Então, entendido isso, vamos ver o que funciona atualmente, tá? Deixa eu mostrar para você aqui e aí a gente encerra essa aula aqui, tá? Vamos ver o que funciona hoje atualmente. Olha lá, eu peguei um conteúdo de um médico que é da nossa assessoria de marketing e vendas aqui do Método Valor e o Dr. Roger, ele tá assim, voando no Instagram, gerando muito resultado. A autoridade dele tá gigantesca, sendo convidado para eventos, congressos, até para trabalhar como um influencer dentro do meio médico. E esse conteúdo aqui, ó, como vou ficar triste se em 2024 eu, né? Olha que pessoalidade, olha como é ele, como é que vai tirar esse conteúdo do Roger e colocar em outro oncologista? Não tem como, né? E aqui fotos verdadeiras, né? E aí tem coisas envolvendo a vida dele, mostra a personalidade dele, né? Aqui a gente junto lá na Hotmart. E por aí vai, né? Então, mais de 65 mil pessoas, né, de audiência. Esse tipo de conteúdo aqui tem uma conexão absurda e cria um diferencial muito verdadeiro e único do médico para com o paciente potencial. Uma vez que um paciente entra no perfil do Roger aqui e se conecta com ele, a chance de marcar consulta, mesmo cobrando um valor alto de consulta, alto entre aspas aqui, porque ele agrega extremamente valor, né? Mesmo que o valor da sua consulta seja acima da média de mercado, você tem muita chance de fechar o paciente. Por quê? Porque você tem uma autoridade médica, você tem uma visibilidade médica que conecta, que aproxima, que agrega de fato valor, tá? Então, esse exemplo aqui é muito legal, tá? Porque tem storytelling, tem pessoalidade, tem autenticidade, é único. Outro conteúdo eu trouxe da Andressa, da minha esposa aqui. Depois que me tornei mãe, percebi que precisava cuidar ainda mais de mim. É ela falando, né? É ela falando, é sobre ela falando e trazendo alguma coisa de valor para a audiência dela, né? Olha a foto aqui com as nossas filhas, né? Entre as noites mal dormidas e as novas responsabilidades, percebi que precisava priorizar meu bem-estar. E aqui entra um ponto-chave. Veja que é um conteúdo, tá? É um conteúdo que tem história, tem pessoalidade, mas ela vai entregar informação de valor. Ela vai entregar alguma coisa que precisa... vai entregar alguma coisa que vai ajudar de fato a pessoa que está lendo aqui, que vai ajudar a audiência, os seguidores, o público dela, tá? Então ela está ensinando alguma coisa aqui através de uma história, tá? Isso aqui funciona demais. E veja, ó, até o momento eu trouxe 2 conteúdos que são no formato estático, não é vídeo, né? Mas vamos ver aqui se eu trouxe algum vídeo, eu acho que eu trouxe. Tá aqui, ó, do Dr. Marcelo. Esse é um conteúdo em vídeo que é muito interessante, tá? Vamos começar observando aqui o começo desse vídeo. Sabia que aquela cervejinha pode estar afetando o seu cérebro? Né? Ligação total com a especialidade médica dele, obviamente. Só que veja que estamos abordando um assunto, e o Marcelo está na nossa assessoria, um assunto de topo de funil, ou seja, um assunto de interesse muito aberto, muito amplo, de interesse, portanto, de muitas pessoas. E esse tipo de conteúdo tem potencial de viralizar, de furar a bolha, de ir para cima, tá? Então, sabia que aquela cervejinha pode estar afetando o seu cérebro? Muita gente vai se conectar com isso aqui, vai querer ver isso aqui, né? E veja como é um vídeo que, mesmo que a gente gravou com uma câmera profissional, com uma estrutura profissional,
A edição a gente fez de maneira mais nativa. Parece que é o Marcelo que ele mesmo gravou e colocou aquela questão da cerveja ali no fundo, né? Então, isso aqui é muito legal, porque é um conteúdo bem médico, bem de valor, que agrega valor para ele, certo? Só que ao mesmo tempo, né? Tem a imagem dele, tem a figura dele, tem o estilo dele, tá? Então, isso aqui é excelente para médico, tá? Excelente para médico, é só ver os comentários aqui, tá? Então, era isso que eu queria passar para você. É muito fundamental em 2025 que você faça conteúdos de pessoalidade, tá? De pessoalidade com storytelling e com visual. Independente se é em vídeo ou carrossel, imagem estática ou foto verdadeira, tem que aparecer você, doutor, doutora. Tá bom? Era isso. Se gostou, já deixa um like aqui, se inscreve no nosso canal. E se quiser deixar algum comentário aqui, eu sempre fico muito atento para ver e de repente responder, te ajudar aí, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.